cá, você assistia Yu-Gi-Oh! Lá no início dos anos 2000? Se sim, então provavelmente você sentiu na pele aquela história de que a série era do cara lá de baixo e que não fazia bem para as crianças e por aí vai. Na verdade, não foi só o Yu-Gi-Oh! Que passou por isso, né? A questão é que a história com o Yugi Muto caiu no gosto do público e não demorou muito pra galera comprar as próprias cartas com monstros de duelo pra jogar com os amigos. Inclusive, eu tenho até hoje. De todas as criaturas mais insanas, tinha um grupo de 5 cartas que meio que se tornou lendárias entre os fãs. O jogador que conseguisse esse arquétipo simplesmente ganhava a batalha na mesma hora, do tanto que o monstro era poderoso. Eu tô falando do Exodia, o Proibido, ou Exodia, que apareceu logo no primeiro episódio do anime e gerou um dos momentos mais lembrados pela galera. Mas qual é a história desse monstro, hein? Por que ele é tão forte? E por que ele foi dividido em 5 partes? Fica aqui comigo que eu vou te contar a origem insana desse cara. Mas antes, olha, deixa seu like para ajudar a gente, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e ativa o sininho pro YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. Aqui é a Amanda Constantino e você está na Fatos Nerd. Para entender por que esse monstro de duelo é tão poderoso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é dar uma analisada no nome dele. A palavra Exodia, Exódia, como a gente chama aqui no Brasil, no BR, é a junção de 2 palavras gregas muito antigas, exo e dia. Enquanto a tradução de exo pode ser algo como parte externa, indicando alguma coisa que está do lado de fora, o termo dia vem direto do nome de uma deusa grega, que também é conhecida como Hemera. Se você pegar a questão do divino com a ideia do exterior, então a gente tem todo o conceito de que o Exodia, ou Exódia, uma criatura divina que só pode aparecer fora da sua prisão em condições muito específicas de invocação, um deus exterior. Na literatura, a expressão deus exterior, ou outer god, em inglês, acaba sendo uma referência às criaturas dos mitos de Cthulhu, do escritor H.P. Lovecraft. No universo de Lovecraft, esses outer gods são as entidades mais poderosas que existem, com aparências e motivações tão estranhas e absurdas que nenhum ser humano conseguiria entendê-los. No geral, por mais que essas criaturas vivam no espaço profundo, além do nosso sistema solar, elas conseguem exercer suas influências em uma região que basicamente transcende o tempo, o espaço e a própria matéria. Só com essa análise do nome, o personagem já ganhou uma pompa absurda. Dá pra ver que o bicho não é pouca coisa, né? Não é à toa que na história de Yu-Gi-Oh! Os personagens achavam que o Exodia era só uma lenda. Tanto é que o próprio Kaiba fica chocadíssimo quando o Yugi invoca um monstro na batalha. E por garantir a vitória automática ao jogador, o arquétipo é quase como um trunfo que todo personagem gostaria de ter, né? Só que também é algo que outros personagens não gostariam de enfrentar de jeito nenhum. Tanto é que o conjunto de cartas se perdeu depois que o Evil Underwood o jogou fora no mar. Sacanagem, né? O que se sabe é que o Exodia, o Proibido, foi invocado pela primeira vez no Egito Antigo, na época do faraó Aten. Só para situar você, Aten é o cara que selou o próprio espírito no enigma do milênio e que passou a assumir o corpo do Yugi de vez em quando depois que ele conseguiu resolver o quebra-cabeça. O Exodia foi invocado pelo vizir do Aten, um homem chamado Simon Muro. Ele é bem parecido com Solomon Muto, o avô do Yugi. E essa semelhança não é uma coincidência, já que o Solomon é meio que a contraparte moderna do Simon. O fato é que o Exodia foi invocado para combater o deus maligno Zork Necrophades, que tinha sido criado através da escuridão dos corações das pessoas. No início, o Exodia até parecia ter uma vantagem, mas como Zork extraía poder da escuridão, ele surpreendentemente conseguiu derrotar o Proibido. Ainda assim, isso não tira o mérito de como ele é poderoso, né? Para você ter uma ideia, todo esse poder foi considerado um grande perigo. E para que ele não fosse usado de forma errada, o monstro teve que ser acorrentado, depois partido em 5 partes e então selado por mágica em placas de pedra. E sabe quem fez o selamento? O próprio Simon Muro. Chega a ser impressionante pensar que deu para selar uma criatura tão poderosa. Vai dizer que não, né? Antes da derrota contra os Zork Necrophades, o Exodia tinha ajudado os egípcios a lutar contra alguns inimigos.
Dizem que ele era tão poderoso que conseguiu derrotar um exército de milhares de soldados em uma única noite. Milênios depois dessas batalhas e do selamento, o Exódia finalmente foi colocado em cartas e chegou às mãos do avô do Yugi. Em cada uma das cartas que completam o corpo do monstro, a gente já vê logo de cara um aviso de que se trata de um elemento proibido e selado por magia, e que quem quebrar o selo conhecerá um poder infinito. Vale lembrar também que o Exódia só foi usado na batalha contra o Kaiba justamente porque o Yugi estava com o deck do avô naquele momento, depois de toda a treta envolvendo a carta com o dragão branco de olhos azuis. Olha, além das batalhas e dos monstros, é fato que Yu-Gi-Oh! Tem uma série de elementos que remetem ao Antigo Egito. E por isso que a gente também pode fazer um paralelo ali do passado do Exódia com a mitologia de milênios atrás. Isso porque a história e a aparência do monstro, que, diga-se de passagem, lembra bastante um faraó. Podem ser uma referência à lenda de Osíris. Os egípcios acreditam que ele era a divindade que revelou os conhecimentos da agricultura e arquitetura, assim como estabeleceu a linhagem dos faraós. De acordo com as histórias, Osíris teria sido traído por seu irmão Sete enquanto governava o Egito. Como Sete queria o trono, ele decidiu retirar Osíris do poder da maneira mais sanguinária possível, cortando o irmão em vários pedaços e os espalhando por todo o Egito. Só que a deusa Ísis, que era a esposa de Osíris, não deixou isso barato e foi atrás de cada um dos pedaços do marido até achar todos. Depois de reuni-los, Ísis conseguiu ressuscitar Osíris e os dois tiveram um filho, Horus, durante o tempo em que Osíris continuou no mundo dos vivos. Pouco tempo depois, ele partiu para o outro plano e se transformou no juiz dos espíritos e senhor da vida após a morte. Agora, voltando para o universo de Yu-Gi-Oh!, vale lembrar que existem outras formas de usar o Exódia em um jogo, além da vitória automática. Por exemplo, se um jogador tiver todas as 5 cartas do arquétipo no cemitério, ele pode usar a carta de contrato com o Exódia para invocar o Exódia Necros, que também não pode ser destruído por magia ou armadilha durante uma batalha. Além dele, também dá para invocar o Exódius, o Deus Supremo Proibido, e o Exódia, ou Exódia, o Defensor Lendário. Claro que cada um com suas formas específicas de invocação. Se você teve ou tem até hoje algumas cartas de Yu-Gi-Oh!, me conta aqui nos comentários qual o seu monstro mais poderoso e aproveita para me dizer se você sabia todos esses detalhes sobre o Exódia ou Proibido. Eu tinha, viu? Ainda tenho até hoje, na verdade, só que eu não lembro qual que era o mais poderoso. Depois eu comento aqui no vídeo e falo pra vocês. Olha, aproveita também pra deixar o seu joinha, que ajuda muito a gente. Compartilha esse vídeo aí pro seu amigo que assistiu Yu-Gi-Oh! Com você. Ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que sai aqui no canal da Fatos Nerd. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e tchau!